Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico, e também professor de Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus em Vila Gomes, ok? Na rua Tomás Lupo 17. Estamos agora tratando acerca do livro de Ruth, principalmente o aspecto mais bibliológico do livro, sobre o conteúdo, o contexto, data, autoria e também a posição, a importância dele dentro do cânon veterotestamentário, bem como dentro da Tanar hebraica, ok? Nas suas 3 subdivisões, onde o livro de Ruth é localizado e em que contexto da cultura judaica ele é bastante aproveitado, tá certo? Então vamos tratando acerca desse aspecto e posteriormente ele vai desenvolver mais sobre referenciais, exemplos que são extraídos a partir do contexto histórico, né, a partir da narrativa do livro e que devem ser aplicados à nossa vida como importantes exemplos, importantes ensinamentos. Então essa é a lição de número 2 da sala de adultos, a ser ministrada no dia 14 de julho de 2024, se Deus permitir, acerca do livro de Ruth, ok? O textual ele nos diz: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, então aqui o período histórico, período dos juízes, anterior então à monarquia, ok? Houve uma fome na terra, olha a situação aqui ocorrida. Então houve uma grande fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele então sai do território de Israel, desloca-se para esse território estrangeiro, esse país vizinho, esse povo vizinho, o povo moabita. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Lembrando que o povo moabita não tem uma relação muito amistosa com o povo de Israel. Inclusive, não permitiu que Israel passasse pelas suas terras quando estava vindo em peregrinação a Canaã, ok? Então isso gerou alguns desentendimentos, tá certo? Então há sempre alguns desentendimentos entre Israel e Moabe, mas nem sempre havia uma situação de animosidade. Então havia essa possibilidade de, em alguns contextos, haver essa peregrinação, essa interação entre israelitas e moabitas, sem que necessariamente houvesse algum tipo de batalha, de guerra, de escaramuça, né? Então esse é o contexto. A fome em Israel, e esse homem sai de Belém de Judá e vai então com a sua família, desloca-se para Moabe, buscando ali alguma oportunidade para fugir daquela situação de escassez, até que infelizmente a sua vida é ceifada, bem como seus filhos Malom e Quilion, deixando viúvas Orfa, Ruth e Noemi, tá certo? Noemi, que devido a essa situação até muda seu nome para Mara. Então você tem aí essa situação contextual na qual se desenvolve a narrativa do livro de Ruth, ok? A verdade prática, servir a Deus não nos isenta das crises. Isso aqui, ao meu ver, é assim um referencial de extraordinária importância, porque ela faz um contraste, estabelece um contraste muito forte com algumas mensagens que têm sido apregoadas na atualidade e que estão imbuídas de um triunfalismo muito exacerbado e muito ilusório. Então muitas pessoas têm comunicado uma pregação, um ensino que na verdade conduz o seu público-alvo a uma ilusão, tá certo? Os mantém presos dentro dessa ilusão. E isso é o que muitas das vezes leva pessoas a naufragar na fé, a apostatarem, porque elas geram expectativas falsas em relação a Deus, em relação à vida cristã, em relação à igreja. Essas expectativas falsas sobre as quais ela vive esperando seu cumprimento nunca se cumprirão, e assim ela se verá frustrada diante de situações as quais haviam lhe prometido, em relação às quais haviam lhe prometido sempre vitória, abundância, abastança, livramento de quaisquer dificuldades e tribulações, e quando ela se depara com a realidade e percebe que foi iludida, foi enganada, ela perde toda a sua motivação para permanecer na fé. Muitas das vezes ela não chega a um amadurecimento de sua vida cristã e infelizmente morre, né? Naufraga. Infelizmente ela acaba
de fato desistindo totalmente e entrando em condenação, tá certo? Devido ao fato de ter sido iludida, de ter sido enganada dentro desse contexto em que muitas mensagens apelam para esse triunfalismo. Então você tem essa situação em que o livro de Ruth nos coloca diante da realidade, a realidade na qual um homem e a mulher de Deus podem vir a ser acometidos por situação de dificuldades, situação de escassez. A escassez que veio sobre a terra não isentou da sua ação, do seu alcance, vidas de homens e mulheres de Deus que eram tementes a Deus, que eram servos de Deus, mas que são seres humanos. E na condição de seres humanos estão dentro desse contexto, tá certo? Esse contexto da terra, do mundo. Mundo este que foi afetado pelo pecado desde o Éden. Uma vez que foi afetado pelo pecado, existem muitas situações e muitos processos que se desenrolam no mundo e que venha atingir de uma forma muito terrível, que venha causar destruição, causar danos, tá certo? Uma vez que é um mundo em decomposição, é um mundo que foi afetado pelo pecado e está em decomposição até que seja novamente reestabelecido por Deus em perfeição. Então, quando você vê a indicação da escatologia, né, do Apocalipse e outros textos escatológicos ao longo da Sagrada Escritura, como por exemplo na carta de Pedro, você vê que haverá um processo de reconstrução, de reconstituição, tá certo? Do mundo, da natureza. Então, quando não houver mais divisão entre céu e terra, então você terá um novo ambiente, um novo céu, uma nova terra. Então, haverá uma nova situação em que não haverá mais estas situações de tormento, de tristeza, de escassez, de pobreza, de agressão, de violência. Então, para o escato, para o futuro, é vislumbrado sim essa situação de transformação, de mudança, tá certo? Só que não é a nossa situação da atualidade, então não podemos criar ilusões, não podemos alimentar as pessoas com ilusões. Devemos trazê-las para a realidade e fazê-las ser confrontadas com a verdade bíblica, que nos aponta essas situações de uma forma muito sincera, muito aberta e nos conscientiza de que nós temos que estar prontos para essas situações, para passando, vivenciando esses problemas, estarmos firmes, permanecermos firmes e assim podemos atravessar por esses problemas. E mesmo que muitos venham a ser ceifados dentro desse contexto de tribulações e dificuldades, permaneçam fiéis ao Senhor, permaneçam em obediência à palavra de Deus, tá certo? Para que, independentemente do contexto, as pessoas não sejam regidas pelo contexto, mas elas se mantenham fiéis a Deus em quaisquer situações, se mantenham fiéis dentro da palavra de Deus em qualquer contexto em que se encontrem. Assim é que a Sagrada Escritura inclui dentro do seu cânon. O Espírito Santo de Deus teve todo esse trabalho, todo esse cuidado de incluir dentro do texto da Sagrada de Divina Revelação o livro de Ruth e o contexto da seca, o contexto, tá certo, da dificuldade. E devido a essa dificuldade, o deslocamento, e com o deslocamento a morte. E devido à morte, o abandono, o desamparo. Então essa mulher se viu em desamparo, se viu em abandono. E a sua primeira atitude foi demonstrar todo a tristeza, né? O abatimento, a depressão diante daquela grande perda, aquela terrível perda, acreditando que a sua vida havia terminado, que não havia mais qualquer tipo de perspectiva, tá certo? De mudança benéfica para o futuro, né? De transformação numa situação melhor. Então ela muda seu nome para Mara e pretende voltar para a terra e viver ali de algum tipo de assistência enquanto viver. E nessa situação é que nós somos surpreendidos com uma atitude fora da curva, tá certo? Em relação a Ruth, diferentemente de Orfa, que age na naturalidade, retorna para a casa de seus pais para reconstituir sua vida num novo casamento, tá certo? Mas Ruth demonstra toda uma situação muito excepcional de fidelidade para com a sua sogra e para com o Deus da sua sogra, tá certo?
mantendo ali aquela parceria com ela, né? Aquela fidelidade a ela, aquele companheirismo, e ela retorna então, na verdade, né, Noemi está retornando com Mara e ela está indo agora para a terra de Israel, juntamente com a sua sogra, e servindo também ao Deus que a sua sogra serve. E agora você terá uma pessoa que, devido a uma situação e uma atitude excepcional que ela tomou em relação a essa decisão importante, esse momento difícil, ela vai causar com isso uma alteração importante na sua história. E não somente isso, ela vai participar agora de um contexto muito maior, ao qual ela sequer teve noção que participou, que é ela está agora inserida dentro da genealogia do rei Davi, tá certo? Desse que seria um importantíssimo monarca de Israel. Depois de Moisés, o nome mais importante, tá certo? Em Israel, o rei Davi. Aquele que Deus estabeleceu o trono e a sua dinastia, dizendo que não faltaria rei que se assentasse no trono da dinastia davídica. E não somente isso, a sua genealogia prossegue e ela torna-se o ascendente do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Na sua encarnação. Então o Senhor Jesus Cristo ele vem também desse tronco genealógico que tem como ascendente, o seu descendente será Jesus Cristo, tem como ascendente a pessoa de Ruth, com a atitude que ela toma no meio da crise, e isso é referencial para mim e para você, sobre como nós encaramos a crise, e aí você tem a palavra de Deus na sua perfeição, na sua veracidade, tá certo? Expondo as dificuldades, mas também trazendo referenciais sobre pessoas que tiveram a postura certa, que tiveram a postura correta, muitas das vezes uma postura que sequer era esperada, não era uma postura natural, foi excepcional, só que de tal modo foi a postura correta que refletiu numa situação que veio a trazer transformação da história, tá certo? E veio fazer com que aquele que tomou essa atitude fosse participante do grande plano de Deus, do grande projeto de Deus. Ruth torna-se participante do grande plano de Deus devido à sua atitude, tá certo? A nobreza da sua atitude. Então você tem aí essa situação de dificuldade, de escassez, mas é dentro dela onde pessoas têm oportunidades de terem atitudes que de fato mudam o quadro da história. E talvez esse o maior referencial para nós que pode ser extraído do livro de Ruth, como a Sagrada Escritura nos descreve as situações de crise com muita veracidade, com muita naturalidade, e como também nos apresenta que é em meio à crise que surgem grandes oportunidades. No meio da crise surgem grandes oportunidades, oportunidade de ser forte, oportunidade de ser fiel, oportunidade de demonstrar comprometimento, tá certo? E você vê que de fato houve essas situações ali dentro daquele contexto e de fato uma grande história veio se desenvolver a partir daquela situação de grande crise, ok? Então a Sagrada Escritura nos mostra que as crises fazem parte do contexto da nossa história. E nós não estamos isentos, nós somos servos e servas de Deus pela graça maravilhosa dele para conosco. Mediante a fé, nós cremos, tá certo? E a graça de Deus operando em nós faz com que nós sejamos participantes dessa tão grande salvação. Então nós somos remidos, redimidos, tá certo? Do pecado e da condenação. Isso nos dá um privilégio de termos a bendita esperança, a esperança de vida eterna, a esperança de ressurreição, para morarmos juntamente com o Senhor na sua glória, estarmos juntamente com Ele. Só que o privilégio da ressurreição e da salvação, a garantia de salvação por meio do selo que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, não nos torna melhores que as outras pessoas. Nós estamos dentro do mesmo contexto. Eu não sou melhor que o meu vizinho que não aceitou Jesus como Salvador. Simplesmente, da mesma forma como ele é um pecador, eu sou outro pecador. Da mesma forma como eu peco, ele também peca. Só que um se arrependeu de seus pecados, tá certo? E aceitou Jesus como seu Salvador, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sangue expia, tá certo? O sangue da expiação,
que apaga os pecados. Então um é um pecador redimido, ou seja, resgatado. Ele se reconhece pecador e aceita Jesus como seu salvador. Ele continua sendo ainda um pecador, porque ele é falho, porque ele é frágil, porque ele não foi glorificado ainda. Mas ele reconhece esse pecador e ele se submete ao Salvador, tá certo? E ele anda conforme a diretriz, conforme a lei do Espírito, para não cumprir a concupiscência da carne. A carne continua tendo concupiscência, mas ele se submete ao Espírito para não cumprir a concupiscência da carne. Enquanto que o outro prefere andar nos seus erros, nos seus pecados, não submete ao Salvador e permanece no seu erro. Então a situação é essa. O privilégio é sermos servos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos apresentarmos diante dele como servos para a salvação, tá certo? Então o privilégio não é por algo intrínseco a nós, que nos torna melhores, mas sim pela tão grande salvação que está em nós. Então nós temos aí no livro de Ruth, isso sendo apresentado, sabe? Essa situação na qual justos e injustos estão no mesmo contexto. Justos e injustos estão passando pelas mesmas dificuldades. A escassez foi para todo mundo, a dificuldade foi para todo mundo. E ainda, além disso, tá certo? A morte que acometeu ali sobre aquela família acomete sobre a vida de todos, ok? Só que o diferencial é a maneira como a pessoa vai agir diante da crise. A maneira como a pessoa vai agir diante da crise. Esse será o diferencial. O sofrimento não, todos sofrem. Todos passam pelas aflições e pelos sofrimentos. Mas uns, devido à fidelidade que tem para com o seu Deus, devido à fé sobrenatural que tem no seu Deus, na sua ação poderosa, na sua mão soberana, eles vão agir de uma forma diferente, de modo que a crise será também uma oportunidade. Para uns a crise é o fim, para outros a crise é uma oportunidade de recomeço, ok? O segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Muito bom, isso é muito verdadeiro. Textual, o texto da leitura bíblica em classe, aliás, textual já foi lido. Leitura bíblica em classe, Ruth 1, 1 ao 5. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, ok? O nome da sua mulher Noemi e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, a principal personagem aqui, né, do contexto. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então veja aí todo o desenvolvimento, né, da história, a fome que se abateu sobre a terra, o deslocamento deles de Belém para Moabe, a situação em que Elimeleque veio a falecer, o que não é trazido outros esclarecimentos, apenas é dito, né, apenas é apresentado o fato de que ele morre, ficando Noemi ainda amparada pelos seus 2 filhos, Malom e Quilion, que tomaram esposas moabitas, e decorrido aí os quase 10 anos dessa situação, tá certo? Desses acontecimentos, vieram também a falecer os seus 2 filhos, agora ficando Noemi totalmente desamparada. Lembrando-se que estamos falando de um mundo muito antigo, em que a situação da mulher era muito mais difícil, ok? Hoje ainda há muitas situações que são muito arriscadas para as mulheres, tá certo? Então há uma situação ainda de muito desrespeito para com a mulher, mas hoje você tem instituições que estão tentando zelar e promover e proteger esses direitos, o que na situação da época era muito escasso. Dentro do contexto de Israel, ainda haviam leis estabelecidas no Deuteronômio que prescreviam atitudes de proteção e de respeito para com as mulheres, mas no contexto moabita, no contexto estrangeiro, né, não é sabido
sobre leis que zelem por isso, tá certo? Que tenham zelo por essas situações. Alguns códigos de lei da antiguidade até tentavam promover esse tipo de segurança maior, tá certo? Para as mulheres dentro do contexto ali da sociedade, como por exemplo o Código de Hammurabi, tá? Mas dentro do contexto ali em que Noemi se encontrava, ela estava de fato terrivelmente vulnerável, está sendo vulnerável a qualquer tipo de abuso, de ataque, de extorsão, a situação mesmo de ameaça de morte. Então ela, percebendo esta terrível situação na qual se encontrava, ela dispensa suas noras para que voltem para as suas casas paternas e assim, devido à situação vivenciada, possam ser amparadas e ajudadas a se restabelecer um novo relacionamento. Ao que Orfa atende, então Orfa agiu dentro da naturalidade, daquilo que é esperado. E as pessoas às vezes não entendem que, muitas das vezes, ela faz aquilo que é esperado, aquilo que é comum. Só que por ela fazer apenas aquilo que é comum e que é esperado, ela não pode esperar o extraordinário. Ela vive de forma medíocre, fazendo aquilo que é esperado. Ok, então aquela pessoa que chega e diz: eu não mato, não roubo, não fumo, não bebo. Tá? Então fez o que é esperado de uma pessoa que serve a Deus. Se você fez só o que é esperado, espere só mediocridade, porque é isso que você está escolhendo para a sua vida, tá certo? Você não é alguém que sai fora da curva, tá? Alguém que faz algo que avance um pouco mais, que vá além, tá certo? Daquilo que é exigido, que é esperado. É como Jesus Cristo falou, um servo que faz tudo que lhe é mandado é um servo inútil. É surpreendente, a primeira vez que eu li isso eu fiquei confuso. Porque eu falei, se um servo fez tudo que lhe foi mandado, ele é um servo correto, está dentro da média, tá certo? Só que é exatamente essa mentalidade que o Senhor Jesus Cristo combateu. A mentalidade utilitarista, tá certo? De você ficar somente dentro daquilo que é demandado, daquilo que é exigido, e você não ter iniciativa, você não ter proatividade, ok? Então, um servo que ele faz somente o que é mandado, ele está se comportando como escravo. O escravo é aquela situação em que ele só vai fazer aquilo que ele for obrigado a fazer. Por quê? Porque ele é um escravo. A sua situação é terrível, a sua situação é desfavorável. Então ele não se mostra prestativo, ele não se mostra interessado, ele está ali obrigado, né? Está ali de forma forçosa, coagido, tá certo? Aquela situação. Então ele só vai fazer aquilo que for estritamente necessário, ok? Agora, quando você tem alguém que de fato se posiciona como dono da sua história, tá certo? Dono da sua ação, e quer dedicar isso a Deus da melhor forma possível, agradando, servindo ao Senhor de uma forma livre, tá certo? Com iniciativa própria, com proatividade, você tem alguém que inverteu essa mentalidade. Em vez de ele esperar para fazer somente o que lhe é mandado, ele busca saber o que pode fazer para agradar o seu Senhor. Ele tem iniciativa, ele tem proatividade, ele trabalha com a sua inteligência, ele aplica os seus talentos, ele entrega o dobro, ok? Ele tem 5, ele entrega 10, ele tem 4, ele entrega 8, ele não enterra, tá certo? Ele coloca de fato sua mente para trabalhar. Assim eu destaco, Orfa agiu dentro da normalidade. Ela não está errada, só que ela agiu dentro do que é esperado, tá certo? A chamado o medíocre. O medíocre não é ruim, o medíocre é o mediano, é o médio, tá certo? É a média geral. Então agiu dentro da média, dentro daquilo que é esperado. Só que Ruth, ela não agiu somente a partir daquilo que é esperado, pelo contrário, ela agiu dentro do extraordinário. Não era esperado que alguém tomasse uma atitude dessa, que demonstrasse tal nível de fidelidade, que demonstrasse tal nível de ousadia, tá certo? Porque ela estava saindo do seu lugar, da sua zona de conforto, como gosto muito de usar, né? Então ela estava ali dentro do seu contexto, ela é moabita, ela está em Moabe, sua família está por ali, ela conhece aquele contexto muito mais do que Noemi, mesmo que Noemi já estava há muito tempo ali, né? Mas a pessoa está dentro do seu seio familiar, então Ruth está dentro do seu contexto, tá certo? E Noemi é estrangeira, e Noemi está desamparada agora, então não há
algum benefício que Ruth possa obter de Noemi, para que isso tenha sido uma decisão por interesse. Pelo contrário, Noemi é que precisa de Ruth agora, porque Ruth ainda é jovem e Noemi já é avançada em idade, tá certo? Já tem mais idade. Então você tem a situação agora na qual permanecer ao lado de Noemi era desvantagem para Ruth, mas Ruth permanece movida por algum sentimento que é excepcional, que é extraordinário. Então ela demonstra fidelidade para com aquela pessoa que é importante para ela, tá certo? Companheirismo, tá certo? E ela de fato abraça a fé que Noemi tinha no Deus de Israel, no único e verdadeiro Deus. Então, quando ela faz essa escolha, mesmo que evidentemente desvantajosa, mas ela mantém a sua decisão. A sua decisão é corajosa, é ousada, e ela parte então com Noemi para uma terra que para ela é uma terra estrangeira. Ela não é israelita. E ela agora vai se inserir dentro desse povo, dentro dessa cultura, dentro dessa fé, confiando na instrução, na orientação de Noemi, que agora alega que chama-se Mara, amarga. Olha o contexto, olha a situação, né? Então, diferentemente de Orfa, Ruth permanece com Noemi e agora parte para Israel, onde Noemi vai instruí-la sobre como, dentro do contexto da lei, tá certo, do Deuteronômio, elas poderão se sustentar aproveitando daquela consciência que foi despertada a partir da lei sobre a questão social. O Deuteronômio estipulava que aqueles que faziam o seu plantio não colhessem as beiradas do campo, tá certo? Então eles têm um plantio e as beiradas não deveriam ser colhidas. E aquilo que fosse colhido e colocado no cesto, tá certo? Conforme a colheita vai acontecendo, aquilo que cai do cesto também não deve ser recolhido. Deve ficar tanto as beiradas do campo quanto aquilo que cai do cesto fica para órfãos, viúvas, estrangeiros, pessoas desamparadas, pessoas necessitadas. Consciência social, tá certo? Que é despertada a partir do texto bíblico, a partir da lei de Deus. A lei de Deus estipulava esse tipo de situação que era para acolher aos necessitados. Então, Noemi, conhecedora, tá certo, dessa situação, conhecedora da lei, dessa possibilidade, volta então para Israel e vai aproveitar-se dessa situação e instruir Ruth sobre como poderia estar, né, participando disso e trazer então benefício para ela, para a própria Ruth e para Noemi. E dentro dessa ação é que Deus vai criar a situação em que um parente se aproximará e agora vai resgatar, tá certo? Vai exercer aquela recomendação para que o nome de Elimeleque não se apagasse. Então havia um remidor, tá certo? Que poderia casar-se com Noemi e assim suscitar herdeiros a Elimeleque e assim permanecendo nas suas terras e continuar, tá certo, com o nome da sua família. Noemi se fará representar por Ruth. Então Ruth agora adentrará a linha genealógica de Israel a partir dessa situação, tá certo? Então você tem Noemi participando agora da história de uma forma extraordinária, de uma maneira como ela mesma não pôde compreender, porque é algo que virá posteriormente, quando Davi vier e subir ao trono, estabelecerão a genealogia, porque a genealogia eram para pessoas de alta relevância, então reis, sacerdotes, profetas, então estabelecia-se a genealogia daquela pessoa. E quando se estabelecer a genealogia de Davi, Ruth está lá. É impressionante, né? É extraordinário. Então, quando você age de forma excepcional, você está promovendo que a sua história seja excepcional, seja fora da curva. Então, o que é esperado de todos, o mediano, você toma somente como ponto de partida, você vai além.
tá certo? Alguém estuda, só que você, além de estudar, você se aplica nos estudos e faz isso de uma forma excelente. Alguém ora, mas você não somente orar, você se dedica na oração e se consagra, tá certo? E isso é um diferencial. Isso vai fazer com que você esteja em plena comunhão com Deus e esteja pronto para ser uma ferramenta nas mãos de Deus em todas e qualquer situações. Alguém lê e estuda de vez em quando a Bíblia Sagrada, mas você vai além e lê, estuda, anota, busca conhecimento com pessoas que estão avançadas também, tá certo? São aplicadas no estudo, adquire literatura saudável para complementar os seus estudos, você vai além. Então é você que escolhe o que você quer ser. Se você quer ser excepcional ou quer ser medíocre. Nesse contexto aqui é o que eu vejo de que mais salta aos olhos. Alguém agiu dentro da média e alguém agiu de forma excepcional. E essa atitude excepcional dentro da crise. A crise, em vez de ser ponto crítico onde poderia ser o fim de uma história, ela foi na verdade oportunidade de recomeço. As pessoas podem agir de maneiras diferentes em relação à crise. Uns podem entender que aquilo ali é o fim da história e fracassar, e outros podem entender que ali é o ponto de partida para um recomeço, para uma nova situação, tá? E aí, falando mais agora acerca da estrutura do livro de Ruth, você tem esses trechos aqui, ó. Eu quero, antes mesmo disso aqui, eu quero trazer uma contribuição, e a gente vai fazer a comparação entre as informações. Veja, comentário bíblico Beacon, tá? Comentário bíblico Beacon. Aí você tem da editora CPAD, comentário Beacon da CPAD, a parte dos históricos, né? De Josué a Esther. Josué a Esther. Então é Josué, Juízes, Ruth. Aí depois vem 1 Samuel. Ele vai nos trazer essas informações relevantes aí em relação ao livro de Ruth. Veja, na página 159, tá? Página 159. Isso aqui é material que eu recomendo para todos, viu? Comentário bíblico Beacon é extraordinário. Deixa eu ver aqui se dá para ver. Aqui na prateleira. Ó, ele está... Não dá para ver. Ó, tá aqui, ó. Comentário Beacon. Tá aqui, tá? Então é uma obra muito útil, muito importante. Vamos lá. O comentário Beacon nos diz a respeito do livro de Ruth. Título. O título desse livro é derivado do nome de sua personagem principal, Ruth, uma mulher moabita. Ela é a bisavó do rei Davi, mas é pura conjectura a questão dela ter sido realmente uma filha de Eglon, rei de Moabe, como diz a tradição judaica. Então a tradição judaica avança um pouco, querendo afirmar ser Ruth filha de Eglon, rei de Moabe. Mas aí já é uma especulação, tá certo, da teologia judaica. E a teologia judaica nem sempre ela é tão confiável, vamos dizer assim, tá? Em que sentido? No sentido de que eles não têm toda essa preocupação com a historiografia, comprovação com documentos, arqueológica, esse tipo de coisa. Eles constroem essa possibilidade, tá certo? Sem nenhum qualquer tipo de constrangimento. Eles vão lá e colocam essa possibilidade, mas eles não se preocupam com qualquer tipo de comprovação, tá certo? Desse dado. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que ler com uma certa com certo cuidado essas informações, tá? Algumas delas até são bastante úteis, mas outras avançam um pouco mais e não tem como comprovar. Autor: o livro de Ruth é anônimo. Tem se atribuído a autoria a Samuel. Então é bem típico fazer isso. Samuel de fato é tido como autor de algumas dessas literaturas. E é bem plausível, né? Bem plausível que Samuel de fato tenha sido o autor. Então é atribuído a Samuel, a Ezequias, tá certo? O rei, ou a Esdras, que já está lá na frente. Agora, por que se atribuir a Esdras? Porque alguns acreditam que dentro já do contexto da alta crítica textual vão dizer que esse texto é tardio, tá? Esse texto foi desenvolvido lá na frente como uma forma pedagógica de trazer algum ensinamento para o povo. Principalmente porque ele vai ser utilizado muito em certas festas que são típicas aí do contexto judaico, tá?
Então, ele vai estar ligado à festa das colheitas. Então, acredita-se que ele tenha sido uma invenção, tá? Uma história, né? História com E, não com H. Uma história, uma invenção pedagógica, tá certo? Para trazer algum tipo de ilustração para aquele contexto. Só que nós aqui partimos de um ponto de vista que respeita muito mais a literalidade. Então, eu acredito ser o livro de Ruth uma narrativa histórica factual que tenha ocorrido e que o seu autor esteja próximo da sua época, ok? Então, eu acredito Samuel como o nome mais plausível aí para a autoria do livro de Ruth, tá? Esdras, à luz das poucas informações de que dispomos, a única resposta válida é que não sabemos quem foi o autor inspirado desse registro da obra de Deus nas vidas de pessoas que viveram do período de Juízes. Então acredito que não há como ele diz aqui, né, não há como bater o martelo e afirmar e apresentar provas cabais, mas olhando para o contexto, acredito que o que é mais plausível, tá certo? Que é mais tem uma possibilidade mais forte que seja de fato de autoria de Samuel, que está ligado a essa transição. Ele é o último juiz, ele adentra o período monárquico, ele consagra o primeiro rei, consagra o segundo rei. Então ele tem conhecimento amplo sobre o período dos juízes e ele também tem conhecimento sobre a transição e o período monárquico. Então Samuel, acredito ser a pessoa mais apta a ter sido o autor do livro de Ruth. Aí temos data. Alguns críticos têm afirmado que este livro foi escrito na época dos últimos reis de Israel, ou até mesmo depois da volta dos judeus da Babilônia. Eles dizem que os termos Lahan e Mara são aramaicos e apontam para um período posterior de composição. Mas essa afirmação não é convincente, pois o hebraico, assim como o ugarítico, continha aramaísmos desde o início. É fato que Davi é mencionado pelo nome, 4:22, mas isso não pode ser considerado prova cabal de que o livro tenha sido escrito várias gerações depois. Quando esse nome se tornou o título de uma dinastia, se foi realmente assim, devemos perguntar por que o nome de Salomão não foi citado também. É inegável que o estranho costume de tirar aqui os sapatos para renunciar a um pedido 4:7 não era mais praticado quando esse livro foi escrito. Nem mesmo isto é evidência conclusiva para uma data posterior. Os críticos argumentam que o autor de Ruth estava familiarizado com Deuteronômio e o livro de Juízes possuidor de um caráter deuteronômico, mas se for aceita a visão tradicional da origem e das datas destes dois livros, nada seria mais natural do que o fato de o autor de Ruth estar familiarizado com o seu conteúdo. Finalmente, a letra E já, os críticos apontam para um número de palavras em Ruth que, segundo eles, estavam ausentes do vocabulário hebraico do período de Davi. Mas esse argumento deve ser rejeitado porque os poucos trechos da literatura hebraica que restam desse período são escassos para justificar uma inferência tão ampla. Os eventos narrados em Ruth aconteceram 2 gerações antes de Davi nascer. Desconhecemos quanto tempo depois o Espírito Santo inspirou o autor a registrá-los. Contudo, uma vez que Davi é citado de maneira específica, parece seguro presumir que o livro não foi escrito antes de seu nascimento. Além disso, existem expressões em Ruth que podem conectá-lo com o período geral da monarquia davídica, como por exemplo, assim me faça Deus e outro tanto. É uma frase bastante empregada. Toda a cidade se comoveu e também caiu-lhe em sorte. A partir disso, este autor sugere que a data mais provável de composição do livro de Ruth foi o reinado de Davi. Acredita-se que tenha sido durante o reinado de Davi. A historicidade,
O livro não é um mito nem lenda, é claramente uma narrativa histórica. Os incidentes relatados aqui ocorreram num período de tempo específico, a saber, nos dias em que os juízes julgavam, conforme 1:1. A linguagem é simples e franca, jamais apologética. Cada referência aos costumes daqueles períodos é precisa e factual. Durante aqueles primeiros dias havia paz em Israel e Moabe. 1 de Samuel 22, 3 e 4. E aparentemente não era proibido o casamento misto entre descendentes de Abraão e os de Ló. Pode ser que Deuteronômio 23, 3 se aplique apenas a moabitas e a amonitas do sexo masculino. Além disso, parece pouco provável que um escritor de ficção tivesse inventado um ancestral de Davi que fosse de origem moabita. Seria mais lógico preencher esse espaço usando uma israelita em vez de uma estrangeira, especialmente se o autor tivesse vivido depois do exílio. Também é significativo o fato de Mateus incluir o nome de Ruth na genealogia de Jesus Cristo, Mateus 1:5, e que a lista inspirada de Lucas siga a mesma linha, Lucas 3:32. Portanto, este autor conclui que Ruth é uma pessoa histórica e o registro de sua vida apresenta aqui um relato preciso, ok? Então, temos aí algumas informações importantíssimas do autor Beacon, um comentário de Beacon acerca do livro de Ruth, colocando aí algumas questões da crítica textual, principalmente porque eles, a partir dessa teoria documentarista, jogam o livro de Deuteronômio lá para frente, lá para pós-exílio, né? Então isso aí eles fazem principalmente porque muitas das vezes a sua crítica é exagerada, é desonesta em relação a algumas questões, não atribuindo a autoria do Pentateuco a Moisés, por exemplo. Eles subdividem os livros e atribuem autorias a diferentes tradições, né? E restando a Moisés um pequeno trecho, acredito que de Êxodo, de Gênesis, mas Deuteronômio eles lançam para um período posterior, o que não é respaldado pela Sagrada Escritura, o que não é apoiado, tá certo? Então você não tem, uma vez que você descarta, tá certo? Esses empecilhos que são colocados por eles, não resta dificuldade em acreditar que o livro de Ruth tenha sido escrito por um autor que viveu dentro de um contexto próximo. Aí acreditamos em que o livro tenha sido escrito por Samuel, que conhece o início do período de Davi. Ele unge Davi quando jovem, tá certo? Passado pouco tempo disso, Samuel vai partir para o Senhor, mas ele já tem esse vislumbre, já tem essa noção e sabe, tá certo, que aquele será sim o próximo rei, uma vez que Deus o manda ungí-lo, tá certo? Então, Samuel, conhecedor do período dos juízes, conhecedor da monarquia, que havia sido iniciado com Saul, da transição para Davi, inspirado por Deus para trazer essa narrativa histórica para que ela seja preservada e sirva como um importante referencial para Israel e também para nós. Aí o Espírito Santo de Deus entra na direção dessa situação, fazendo com que essa narrativa seja preservada e chegue até os nossos dias e nos tenha algo importantíssimo a ensinar sobre crise, tá certo? Sobre comportamento em meio à situação de crise e sobre agir fora da linha da mediocridade, ser excepcional e assim fazer com que sua história participe dos grandes planos e projetos de Deus. E assim você esteja inserido dentro desses grandes planos de Deus, tá certo? Vivendo o excepcional, vivendo acima da média. Uma vez que eu trouxe informações de Beacon, agora comparando com a revista que diz: o livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual. Então é um livro que de fato traz, né, essa beleza literária, essa narrativa muito bela, um enredo, né, muito interessante, e nem é um livro extenso, é um livro curto, mas muito interessante.
não só literária, principalmente pela profundidade espiritual. Isso aqui é certamente, né, a profundidade espiritual, os referenciais importantes que ele nos comunica, tá certo? Então você tem referenciais muito importantes que são extraídos ali da narrativa do livro de Ruth, que falam exatamente sobre esse comportamento excepcional, esse comportamento que de fato não era esperado de uma forma natural para qualquer pessoa, mas que uma vez que foi manifestado ali, de fato ele produz um resultado excelente, produz um resultado maravilhoso, extraordinário. Ruth não poderia imaginar obter aquele resultado, mas ela obteve e o exemplo fica para nós, demonstrando que aquele que age dentro desta essa possibilidade do extraordinário, tá certo? Além da mediocridade, além do que é esperado. Ele vai além, tá certo? Ele demonstra qualidades, valores, fidelidade, humildade, coragem, ok? Ele de fato consegue ultrapassar essas barreiras das dificuldades e chegar a um lugar muito melhor, chegar a um patamar muito melhor, como Ruth pôde chegar. Saiu daquela situação de extrema crise e agora está inserida dentro de uma família de uma importância extraordinária, importância essa que ela nem teve noção do tamanho, tá certo? Da importância, do alcance que seu nome teria ao longo da história. Seu nome ecoa nas páginas do Novo Testamento. Uma mulher estrangeira, uma mulher moabita, uma mulher anônima, tá certo? Que estava dentro de um contexto que seria esquecível, completamente esquecível. E o seu nome ecoa na história agora como ascendente do Senhor Jesus Cristo. Fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises. Ele permite, e quando ele permite, muitas pessoas vão se beneficiar com esse contexto, porque vão ser desafiadas a agir de uma forma extraordinária. Trabalha em meio às crises para cumprir os seus desígnios eternos. Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jireh, Deus que provê. Gênesis 22:14, o Jeová Jireh, presente aqui nessa situação, o Deus que provê em meio à crise e que a partir dessas crises proporciona a oportunidade de aprendizagens ímpares, tá certo? Uma oportunidade ímpar de aprendizado, tá certo? Um momento de demonstrar força, um momento de demonstrar coragem, e uma vez que isso foi encontrado, o resultado produzido foi extraordinário, tá certo? Como Ruth ajudando sua sogra Noemi, ambas serão beneficiadas de uma forma maravilhosa a partir, tá certo, dessa importante decisão, difícil decisão e corajosa decisão que foi tomada, e uma vez tomada veio a gerar resultados extraordinários. Então Ruth retorna, Noemi retorna com ares de fracasso, Ruth está com ela, ambas permanecem na terra e Deus prepara para elas uma mudança no quadro da história que elas jamais poderiam esperar. Deus surpreende, tá certo? Deus a surpreende. Sermos surpreendidos por Deus, tá? Conforme nossas atitudes. Se no dia da aflição te mostrares fraco, tua força será pequena. Então, no dia da aflição é hora de você empregar toda a sua coragem, toda a sua força e toda a sua ousadia e colocar a sua fé sobrenatural, crendo que Deus vai mudar a história e que você, uma vez que está passando por essa situação, não vai passar por ela sem aprender aquilo que Deus tem para ensinar. A organização do livro na Bíblia hebraica. O livro de Ruth pertence à terceira divisão. Eu já comecei a falar sobre isso na aula passada. A terceira divisão. Então a Bíblia hebraica é dividida em 3 seções, tá? Sendo o Tanar, ó aqui o acróstico, ó, Tanar, tá? Tanar, Torá, tá? Torá, Nevi'im, tá? É o NA, e Ketuvim. Então você tem aqui os 3 setores: Torá, Nevi'im, Ketuvim. Lei, profetas e escritos, ou agiógrafos, ou históricos, tá? Então você tem aí os 3 setores, né, da Bíblia hebraica.
A Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento, que aliás são também reorganizados, tá? Então, enquanto nossa Bíblia conta 39 livros, a deles conta 24, porque aquilo que para nós é 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, para ele é só Reis, Samuel e Crônicas. Aquilo que para nós são 12 profetas menores, para eles é um livro só, tá? Eles ainda juntam Esdras e Neemias, então eles reorganizam. O volume de conteúdo é o mesmo. O conteúdo do nosso Antigo Testamento de 39 livros é o mesmo conteúdo da Tanar de 24 livros. A questão é como se reorganizam esses livros. Essa é a questão. Essa terceira, composta por livros do Antigo Testamento, tá certo? Da Bíblia cristã, ok. Essa terceira seção é chamada Ketuvim, tá? Temos aqui Ketuvim, ou agiógrafos, escritos. A primeira seção é a Torá e a segunda é Nevi'im, que são os profetas. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão os Megiló. Então esse Megiló é um grupo, dentre esses escritos, existe esse grupo chamado Megiló, que são 5 livros lidos durante essas importantes ocasiões. Então era momento de relembrar, era momento de trazer à memória esse importante contexto, tá certo, de Israel. Então esse grupo dentro dos livros do grupo de Ketuvim, chamado Megiló, eram livros excepcionais lidos nessas épocas. Livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Cântico dos Cânticos, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Cântico dos Cânticos, ou Cantares, Ruth, Lamentações de Jeremias, Eclesiastes e Esther. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante a Shavuot ou Pentecostes, a festa da colheita. Então você tem a ligação do contexto de Ruth com essa importante festa, a festa da colheita ou Pentecoste, tá? E aí Ruth será relevante, não somente, né, pelo conteúdo que apresenta, que já é muito profundo, mas também por ter essa questão cultural. Então, para o judeu, ela também ganha uma nuance cultural, tá certo? Aí é lido nesse contexto e a referência está muito óbvia, está muito clara aí, né? Na Bíblia cristã, enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto por 4 subdivisões, sendo Pentateuco, colocou poéticos aqui, mas primeiro é históricos, então é Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos, né? Poéticos também chamados sapienciais, livros de sabedoria. Vamos lá? Deixa eu encontrar aqui novamente onde é que eu estava lendo. Ruth, ok. Eu me perdi aqui da leitura. Histórico, Ruth está caracterizado como um livro histórico. Aqui, poéticos, históricos, proféticos. Ruth está caracterizado como um livro histórico por seu evidente gênero narrativo, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, de fato. Apresenta isso mesmo, uma beleza poética na sua escrita que é inspiradora e que envolve, uma trama que envolve, né? Empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico, o autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens, aí cita várias referências. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Autoria e data: há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, que é uma importantíssima obra aí para os judeus, recolhendo toda uma tradição que vem de séculos, de muitos sábios que foram comunicando, tá certo? Essas instruções, e foi sendo recolhida num compêndio. Então o Talmud é um grande compêndio. Então, um compêndio que tem dentro dele Mishnah, Gemara, o que compõe o Talmud. Então, o Talmud é essa grande coletânea da sabedoria judaica, tá? Então ela versa aí sobre questão bíblica, mas também sobre questão civil, sobre diversas questões que são relevantes, que são importantes aí
no mundo judaico, ok? Aí existem comentários mais estritamente bíblicos, como o Midrash, por exemplo. O Midrash, tá certo? Já é mais voltado mesmo para esse comentário da Sagrada Escritura, ok? Então, o Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. Então, a autoria é atribuída a Samuel a partir do Talmud. É importante, né, olhar para as informações, são relevantes e certamente é bem plausível que de fato a autoria seja do profeta Samuel. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade, familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel, Ruth 4:17. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria. Então você tem aí um contexto bem típico aí do livro de Ruth, tá certo? Que não será encontrado em outros contextos e que ajuda a situá-lo dentro da sua época. Contexto do livro de Ruth, lá, atmosfera própria, né, do livro de Ruth, do início do período da monarquia de Israel. Início do período da monarquia de Israel. Então, o contexto, né, a narrativa nos apresenta isso, a organização social, a estrutura, a ausência de algumas figuras importantes e algumas instituições que estavam presentes já a partir de Davi, Salomão, tá certo? Então você tem aí todo esse enredo, né, toda essa trama que pode ser, uma vez sendo observada, nos ajuda a situar melhor em relação à época. Início do período da monarquia de Israel, sendo assim o livro teria sido escrito no século X a.C. Século X a.C. Vamos seguindo adiante, nós temos aqui o contexto histórico. No tempo dos juízes, não há uma data precisa. No tempo dos juízes, ok? Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. Não há uma data precisa. E é importante nós termos esse zelo, viu? Então a gente vê por aí muitas pessoas que avançam, elas querem demonstrar sabedoria, né? Querem demonstrar conhecimento, exibir, né? Quer exibir algum tipo de conhecimento que vá além, tá certo, dos demais, mas muitas das vezes é um conhecimento não fundamentado em fatos. E aí a pessoa muitas das vezes apresenta informações não comprovadas. Então são informações que muitas das vezes não merecem crédito, não merecem atenção. E essas informações, por exemplo, avançam sobre aquilo que a Sagrada Escritura não informa. Então não há uma data precisa, porque a Sagrada Escritura não se preocupa com o estabelecimento de algum contexto que possa ser comparativo, tá certo? Então as datas na antiguidade muitas das vezes eram estabelecidas por isso. Você comparava aquele contexto com algum outro contexto da época e assim você tinha uma forma de verificação. O que não é a situação aqui. O objetivo não é esse. O objetivo da Sagrada Escritura é a salvação do homem, a religação do homem para com Deus. Então não é relevante. Uma vez que não é relevante, ela não se preocupou com isso. Se ela não se preocupou com isso, eu tenho que ser honesto. Falando, a Bíblia não me apresenta uma forma de datar isso com tanta segurança. Mas existem outros mecanismos. Então o Ruth estará dentro de um contexto geral e a partir desse contexto geral eu consigo me situar dentro da época. Tanto que você tem aqui essa proposta de datação, século X, tá? Da era antes de Cristo, século X antes de Cristo. No tempo dos juízes, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Esse período dos juízes durou mais 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375, e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono, em 1050 a.C. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. De fato, isso é lido nas páginas da Sagrada Escritura, essa grande apostasia que será posteriormente punida e corrigida através do cativeiro babilônico. Aliás, está estudando a lição dos jovens, a lição sobre Daniel. Ali é a maneira pelo qual Deus trouxe
uma transformação sobre o comportamento do seu povo, certo? Vamos lá. 1050 foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Juízes 1, 7 a 19. Inclusive, a Ezequiel são dadas visões muito importantes sobre todo esse processo de destruição da fé judaica, tá? Então o povo não lidava mais com Deus da forma com que deviam lidar, com toda a reverência. A reverência acabou. Eles não têm mais reverência para com o seu Deus e assim isso trará consequências gravíssimas, mas que farão eles recobrarem a consciência dessa importância, dessa reverência para com o seu Deus, tá? Foi marcado por uma grande monarquia e uma profunda apostasia e infidelidade, ok? Então aqui você tem agora já a questão mais contextual aí da época dos monarcas, né? E em relação ao juiz, essa frase é a melhor, veja. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos, uma vez que não havia uma instituição que centralizasse o poder e que tivesse de uma forma mais ágil, tá certo? De uma forma mais definida a punição, a iniciativa da punição daquele que desobedecesse à lei. Então, a maneira como a época dos juízes lidava mais com essa questão era mais livre. Então, havia os clãs, haviam as tribos, as tribos eram compostas pelos clãs e os clãs eram compostos pelas famílias. E circulando por esses ambientes haviam os levitas, que eram a tribo que não era contada. Então, assim, poderia ser, se o povo houvesse se comprometido com a lei, atitude esta já cobrada por Josué na época dele, o povo poderia ter mais liberdade, não seria oprimido pela realeza, pela monarquia, o que Samuel os alertou acerca de todo esse poder de opressão que o rei tem sobre o povo, levando contingentes populacionais para se envolver nas guerras, tá certo? Por eles iniciadas, além de todo o serviço que era realizado à corte, né? Então você tem aí toda a situação em que um monarca e toda a sua aristocracia, né, toda a corte, tornam-se intensamente pesados para o povo. Isso foi muito visto na época de Salomão, de modo tão pesado que as tribos do norte se rebelam contra o rei Salomão. É a ocasião em que Jeroboão sobe ao poder, oportunista, né? Então veja, cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Olha só essa frase é bem terrível e bem ilustrativa, né, desse período. Cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então você tinha essa situação na qual a lei ela era distorcida, reinterpretada da forma mais conveniente possível para aquele que queria manipulá-la. E assim o período dos juízes imergiu numa apostasia terrível, em diversas situações reiteradas de invasão, tá certo, de Israel, saque de seus bens, violência, mortes. Então Israel viu-se num período de muita dificuldade mesmo, nesse período dos juízes. Aí, para cada situação dessa, Deus levantava um juiz para trazer libertação. O juiz buscava, muitas das vezes, tentar aproximar o povo do culto a Deus, mas muitas das vezes o povo não manifestava esse interesse, tá certo, em demonstrar fidelidade para com o seu Deus. Então, permaneciam nessa atitude, né, de apostasia, até que vinha outra crise, um arrependimento que tornou-se cada vez mais mecanicista, não sincero, fingido, tá certo? Manipulado, e aí vai levar a uma crise entre o povo e Deus. Isso vai conduzir até a situação em que Deus nem aceita mais os seus sacrifícios e as suas orações. Veio o secularismo, hedonismo, idolatria. Secularismo, hedonismo, idolatria. Depois da morte de Josué, e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus. Aqui, gravíssimo, né? Uma geração que não estava empenhada da mesma forma, que não tinha o mesmo comprometimento, ok? Que não tinha a mesma comunhão. E não conhecia o que ele havia feito
ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus. Vamos ver aqui. Ah, sim, encontrei. Levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Então haviam perdido essa noção histórica, tá? Haviam perdido essa noção histórica. Por mais que Deus houvesse os aconselhado a estabelecer marcos históricos, quando, por exemplo, eles atravessam as águas do Rio Jordão, que havia sido detido em uma das suas margens, né? Então a parte norte se deteve, fazendo uma parede de água, e a parte sul escoou, abrindo passagem para que eles atravessassem o Rio Jordão. Então os sacerdotes carregando a arca, todo o povo, e aqueles que vêm na retaguarda é ordenado que recolham pedras e façam colunas do outro lado da margem. E quando os filhos perguntarem acerca daquelas colunas, qual o propósito delas, eles deveriam trazer a referência da saída do Egito, da peregrinação pelo deserto e da travessia miraculosa tanto do Mar Vermelho quanto do Rio Jordão. Tá? Então, com isso, eles teriam um referencial importante sobre Deus. Agora, muitas das vezes falharam, né? Muitos israelitas desse falharam nessa comunicação, e isso se tornou de fato um grande problema, porque a geração posterior não demonstra o mesmo comprometimento, a mesma comunhão, uma vez que não lhe foi comunicado corretamente, tá certo? E aí você tem essa geração que vai cada vez mais se enfraquecer, não vai conseguir zelar pela sua liberdade. Cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído na vida aqui dos cananeus e foi atraído à adoração de seus deuses. Foi atraído à adoração de seus deuses. Juízes 2, 7 ao 13. 3, 5 ao 7. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. Secularismo, aquilo que é do século, aquilo que é da época. Então você se deixa de fato influenciar pelo seu contexto. E aí muitas das vezes o contexto em que você está deveria ser mudado e você deveria ser o agente transformador, mas pelo contrário, você se torna moldável e você torna-se moldado pelo contexto. Então o século da atualidade, com todos os seus modismos e suas ideologias, passam a governar sobre a sua vida, tá certo? Então aí você está envolvido no âmbito secularista ou secular. Agora, a questão hedonista já é muito ligada ao prazer. Então, quando se fala em secularismo e hedonismo, eu já levanto logo assim a atenção sobre essa questão hedonista, principalmente na situação em que, se as pessoas optarem por viver guiados pelos seus desejos, então o hedonê, ele dá essa ideia, né, de fato atender, ceder aos seus desejos. Se a pessoa viver dessa forma, apegado extraordinariamente aos seus desejos, ele de fato estará arriscando muito, estará se expondo muito ao fracasso, estará se expondo muito ao risco. É a situação em que a pessoa vai buscar o conforto, mais confortável, tá? O secularismo e o hedonismo, ou seja, ela se comporta na média da sua época, ok? É um homem do seu contexto, é a mulher do seu contexto, tá certo? Que é formado a partir do seu meio. Então, a pessoa como resultado do meio. A pessoa como mero resultado do meio. Seu meio é violento, ela é violenta. Seu meio é devassa, ela é devassa. Seu meio é de pessoas viciadas, ela também se vicia. Ela é uma pessoa como resultado do meio. Então, esse tipo de pessoa, ela infelizmente será gravemente afetada, e mesmo tendo oportunidade de contrastar, ela não tem a coragem. Ela tem oportunidade porque a vida é dela e as decisões são dela. Só que ela não tem a coragem, nem o empenho, o esforço necessário para isso, para viver em contraste com o seu contexto, ok? Então, muitas das vezes, para viver em contraste com o seu contexto, ela viverá uma vida solitária. Ela viverá uma vida com poucos amigos, com pessoas que talvez não a compreendam, pessoas que talvez não a entendam, ok? E ela terá que ter essa compreensão para com essas pessoas que talvez não tenham
a mesma visão, a mesma inteligência, o mesmo poder de análise que ela tem sobre as situações às quais ela está exposta. Então, muitas das vezes a pessoa desiste e dança conforme a música. Ela se torna aí fruto, né? Torna-se resultado do meio. Secularismo e hedonismo, não somente resultado do meio, mas ela começa a ceder aos seus próprios prazeres, desejos e necessidades. Então, muitas das vezes, para a pessoa alcançar algo extraordinário, algo diferenciado, ela vai se privar. Ela vai se privar. Ruth poderia voltar para o seu conforto, falar, não, é mais seguro voltar para casa dos meus pais, já estou aqui na minha terra e tudo. Só que ela se privou disso. Ela se privou dessa situação e ela ousou, tá certo? Ela teve a ousadia de ir com Noemi para sua terra, estando ambas em necessidade. E ela vai ali buscar sustento para si e para sua sogra. Poderia ser só para ela, né? Mas ela demonstra todo um sentimento de fidelidade para com a sua sogra. Então ela busca mantimento para ela e para a sua sogra. E aquilo proporciona, ela nem imaginava, era uma semente que estava sendo plantada e que ao germinar ia lhe trazer um benefício que ela jamais poderia imaginar. Ela agiu em antagonismo ao secularismo e ao hedonismo. Então você tem aí o pervertido culto a Baal, que era do contexto da época dos juízes. Então a terra era cheia de povos que adoravam esses deuses e também os idolatravam. Havia uma imagem de escultura a eles. Então haviam cultos devassos e imagens de escultura perante a qual se prostravam. Não somente imagens, mas alguns objetos obtidos da natureza que eram também utilizados como meios de adoração. Tá? Então, o tipo de coisa que Deus abomina. E era o que eles mais estavam envolvidos. Tá? Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, deus da chuva, e para se ter essa prosperidade acreditava-se a necessidade de atos sexuais promíscuos para fertilizar a terra. Então toda essa desculpa para a degradação moral, com o pretexto de ser cultual, com o pretexto de ser ritualístico, ok? Mas é só pretexto para tentar maquiar a degradação moral. E Astarote, deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia, né, esse tipo de culto, em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus, ok? Causa prejuízos incalculáveis, uma vez que você não estabelece sobre a sua vida esses limites, aquilo que é aceitável, aquilo que é para a glória de Deus. Você vive de uma forma aleatória, exposto a qualquer tipo de influência, e quando você menos espera, você estará de fato caindo nessas situações devido à própria concupiscência da carne, conforme João indica, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então, uma vez que isso entra em ação e você não está se autolimitando, não está exercendo domínio sobre a sua vida, está entregue ao secularismo e ao hedonismo, então você de fato é levado a esse tipo de situação e emerge, né, nessa imoralidade. Temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter provado ou comprovado, ok? Então você tem aí essas situações que são extremamente relevantes, observadas no contexto do livro de livro de Ruth, que está ainda imerso dentro dessa época do livro dos Juízes. 3. Opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam, saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes, ou shofetim do hebraico, não eram magistrados civis como os que conhecemos. Ok? Aqui, deixa eu ver onde que eu estava. Aqui, shofetim, isso. Não eram magistrados civis como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Eram libertadores. O shofetim
eram libertadores, não apenas juízes com sua toga e interpretando a lei. Eles eram pessoas que estavam à frente do povo e que lideravam exércitos e lideravam batalhas. Geralmente líderes militares como Otiniel, Baraque e Gideão. Ok? Temos aí. Isso aqui. Encontrei. Isso é. Eram libertadores, geralmente líderes militares como Otiniel, Baraque e Gideão. Poderosamente usados por Deus para julgar. Aí você tem entre aspas, né? A causa de Israel, livrando-o de seus opressores, apesar de repetidos ciclos de infidelidade da nação. Deus ouviu o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Aqui, isso. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Salmos 103, 8. Também livro de Joel 2,13. Romanos 2,4. Lamentações 3,22. Ele ouve os que a ele clamam. Aí cita aqui outras referências. Partindo já para o terceiro ponto aqui, propósito e mensagem. Ok? Propósito e mensagem. Já para partir para a conclusão aí da nossa aula. Vamos lá. O cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá. Então veja, o livro de Ruth se prestando aqui a um objetivo muito importante, que é essa conexão. E essa conexão provavelmente foi feita por Samuel, quem observou, tá certo? Estava muito por dentro, né, do contexto ali do período dos juízes, que foi instrumento nas mãos de Deus, tá certo? Por meio de quem essa história veio a ser registrada e apresentada para as pessoas que vieram posteriormente, né? Apresentada para nós, e faz essa conexão importantíssima aí com a realeza, né? Com a monarquia davídica, com o rei Davi, ok? Então você tem aí esse propósito, essa importância. Por isso que acredita-se, né, acreditado que o livro tenha sido escrito por volta dessa época, a época já da monarquia. Né? Isso é completamente plausível. A tribo real da qual viria o Messias, o leão de Judá, a raiz de Davi. Gênesis 49:10, o cetro diz aqui isso. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Gênesis 49:10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Embora Ruben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com a sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura. A posição de liderança, Gênesis 35:22, 49:4, a promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá, sendo Samuel o autor do livro de Ruth. Sendo aqui Samuel o autor do livro de Ruth. O propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Judá, isso aqui o rei de, aqui deixa eu pegar aqui que eu me perdi na leitura. O propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjaminita, tá certo? 1 de Samuel 9, 1 e 2, 25, 1. A ancestralidade de Davi o legitima ao trono. A ancestralidade de Davi o legitima ao trono. Então você tem aí todo esse contexto que é importante, não somente pela própria narrativa do livro de Ruth, mas pela questão histórica monárquica, onde Samuel, certamente o autor do livro, estabelece essa linha de continuidade, estabelece a genealogia de Davi, mostrando sua ancestralidade e apresentando Ruth como pertencente a esta árvore genealógica. Então recuando, né, até Ruth, até contextos bem mais antigos que emergem já aí no período dos juízes e chegando até o patriarca Judá, ok? Então você tem aí toda essa legitimação, tá certo, da nobreza de Davi. Amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e o seu plano de redenção
da humanidade, como representante de judeus e gentios, respectivamente. Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede de separação. Muito bem, a derrubada da parede de separação, Efésios 2, 11 a 16. A redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico. A redenção literal e tipológica. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque. Eis aí, Elimeleque falece, seus filhos também falecem. Não havia um neto, não havia uma descendência. O nome deles ia se acabar, tá certo? Não ia ter continuidade, ia desaparecer. Então eles não participariam daqueles, né, do povo de Israel que aguardam pelo Messias e pelo estabelecimento de Israel como o povo de Deus, uma nação dominante. Então eles têm essa grande preocupação em manter sempre a sua descendência, em deixar sempre a sua continuação através dos seus descendentes. Exatamente isso que eles iam ser privados, e Boaz aparece aqui como remidor, aquele que poderá consertar essa situação suscitando descendente. De Noemi poderia ser dela, mas ela se faz substituir por Ruth. Ruth mais jovem, então Ruth é apresentada como esposa para Boaz. Boaz a aceita. A descendência que virá é colocada no colo de Noemi, tá certo? Como o texto anterior que a gente leu. E assim a descendência de Elimeleque terá continuidade através desta forma, né, de representação. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir os propósitos. Cita Jó 42, 2. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. Maravilhoso, o justo vive pela fé. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, em que predominava o egoísmo. Ok? Vamos ver, outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, que predominava, tá certo? Predominava sobre o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo seus próprios padrões, buscando seu próprio interesse, obviamente, né? Noemi e Ruth destoam dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmas. O amor não é egoísta. É essa questão aqui, ó, colocada aqui, ó. Noemi e Ruth destoam dessa máxima individualista. Ou seja, não era esperado. Não era esperado. Então, se elas agissem em conformidade ao esperado, Noemi já havia externado isso. Meu nome é Mara agora, amarga, tá? Eu não tenho mais esperança, não tenho mais qualquer tipo de perspectiva. E Ruth poderia agir semelhantemente a Orfa, dizer, bom, vou buscar os meus interesses, aquilo que é melhor para mim. Isso seria o medíocre, seria o comum, tá certo? Normal. Mas devido à sua atitude não estar enquadrada dentro daquilo que é medíocre, pelo contrário, demonstra fidelidade, amor, coragem, ousadia, então ela viveu o extraordinário. Ela plantou o extraordinário, ela colheu o extraordinário. Isso que é interessante, né? Maravilhoso aí desse contexto do livro de Ruth. A conclusão. O livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. Ok? Aqui. Isso. Fidelidade. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Ok? Então esse final aqui que é surpreendente. Veja. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Isaías 64, 4. Então você tem em situações corriqueiras, situações comuns e situações muitas das vezes que são bastante difíceis. Nesse meio onde Deus se mostra de fato fiel, onde Deus de fato demonstra
que está atento às nossas situações, está atento ao nosso comportamento, e diante de uma atitude correta, Deus traz também o seu auxílio, Deus traz também o seu apoio e abre oportunidades que não poderiam ser abertas por nós. Então, Ruth agiu dentro daquilo que era a sua possibilidade, que era demonstrar essa fidelidade, demonstrar esse zelo, esse cuidado para com a sua sogra, fidelidade para com o Deus a quem ela servia, ao qual passou também ela a servir com toda a dedicação e toda a fidelidade. E uma vez que ela agiu dentro daquilo que era a sua possibilidade, Deus trouxe a ela aquilo que não estava ao seu alcance, que é exatamente essa questão de despertar o interesse desta pessoa e esta pessoa se tornar para ela e para sua sogra o remidor do nome de sua família, e agora ela sair de um contexto de miséria e adentrar um contexto de abastança, segurança, amor, tá certo? Um contexto muito maior, muito mais vantajoso, muito mais extraordinário do que o contexto no qual ela estava inserida anteriormente. Isso por causa da sua atitude. Então o livro de Ruth, um livro muito belo, muito interessante e com um exemplo muito forte que nos convida a esse tipo de comportamento, a esse tipo de ação. Saia da mediocridade, haja em prol do extraordinário, ok? E você vai ver Deus também agir e mudar a sua história. Então essa foi a lição número 2 acerca do livro de Ruth. Próxima lição, a lição número 3, a ser ministrada no dia 21 de julho de 2024, se Deus permitir. Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Entrelaçadas pelo amor. Aí você vai começar a discutir mais especificamente sobre o relacionamento entre essas duas servas de Deus. Eu agradeço por você ter permanecido até aqui. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Já estamos em 4.010 inscritos. E que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.